Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco e a aula de hoje é sobre ideologia e cultura, tá bom? Então, o que é ideologia? Ideologia é um termo que possui diferentes significados, no senso comum significa ideal, e contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo, de um indivíduo ou de um grupo, orientado para suas ações sociais e principalmente para as políticas, Porém, a ideologia ela vem mudar um pouco o significado depois do Karl Marx, ele vem dar um novo significado ao que seria ideologia, tá bom? Tá certo? Diversos autores, utilizaram o termo de ideologia sobre uma concepção crítica, E que a ideologia ela pode ser utilizada como instrumento de dominação que age por meio do convencimento e persuasão, E ela se torna essa ferramenta muito utilizada na atualidade porque ela não precisa do uso da força física, Ela simplesmente aliena a consciência humana, Para o Karl Marx, a ideologia mascara a realidade, mostrando apenas a aparência e escondendo as demais qualidades. Como assim, A ideologia ela vem aparentar somente a parte que a classe dominante quer que ela aparente, escondendo os demais dados, tá bom? Por isso que o termo ideologia, ele foi utilizado primeiramente por Antoine de Trace, tá certo? Mas ela ganha assim o nome a ser bastante utilizada e difundida depois que o Karl Marx, vem trabalhar, Ele vem dizer que a ideologia, ele vem ligar a ideologia aos sistemas teóricos políticos, morais e sociais da época, Ele vem dizer que esse sistema é bastante utilizado pela classe social dominante. Por quê? Porque segundo Karl Marx, a ideologia da nossa sociedade, que nós vemos aqui, queira ou não deixa de ser a ideologia da classe dominante, tá bom? Que, queira ou não, ela é mantida, ela é transpassada para as classes mais pobres, as massas, com que objetivo? Com o objetivo de conseguir manter o status quo da sociedade. O que seria isso? Seria continuar mantendo os ricos no poder, no controle da sociedade, tá certo? E aí, o Karl Marx ele vem dizer o seguinte, que a ideologia sempre é as ideias da classe dominante daquela época. Aí ele diz o seguinte, as ideias dominantes numa época nunca passaram das ideias da classe dominante daquela época, Esse daqui é o Karl Marx, tá bom? Ele é bastante difundido, porque ele é autor de esquerda, o pessoal critica bastante, tá bom? E aí, o Karl Marx, ele também fala da ideologia dentro do pensamento marxista, que é o pensamento do materialismo dialético, tá certo? E para ele, a ideologia é um conjunto de preposições elaboradas na sociedade burguesa, Hoje a gente pode dizer na sociedade capitalista, com a finalidade de aparentar para toda a sociedade, um interesse coletivo, como se todos fossem ser privilegiados com aquele contexto, que todos fossem receber algo em troca, fossem receber benefícios, porém, na verdade, se a gente for olhar por trás, quem está sendo beneficiado somente é a classe dominante, construindo a sua hegemonia, e mantendo a ordem social, tá certo? Sem uso de violência explícita. Assim, a ideologia se torna um dos grandes instrumentos de reprodução do status quo, sinônimo de reprodução cultural, tá bom? Então, como é que se faz isso? Vamos lembrar atualmente a reforma da Previdência, Como foi passada a reforma da Previdência para todos, Foi passado que seria uma coisa boa para todos, Ou seja, se não houvesse reforma da Previdência, ia chegar um momento que as pessoas não iam poder se aposentar. Então, isso ia ser prejudicial para algumas pessoas. Porém, na realidade, o que é que acontece? Acontece que a reforma da Previdência também tirou muitos direitos dos trabalhadores, E trabalhadores esses que já vinham contribuindo há bastante tempo, Entre um desses direitos foi o aumento da jornada de trabalho. Os trabalhadores vão ter que trabalhar 5 anos mais para poderem se aposentar, Que não é algo beneficiado, tá bom? E aí, o dicionário traz a ideologia da seguinte forma. Seria a reunião das incertezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas ou de suas percepções culturais, sociais e políticas. Sua ideologia é fazer reunião das ideias características de um grupo, de um período e marca um momento histórico de ideologia capitalista, tá bom? E aí, partindo da ideologia,
o Theodor Adorno e o Max Horkheim, eles vêm criar a teoria que a gente chama de indústria cultural, né? No momento, o pessoal tratava a indústria cultural como cultura de massa sendo a mesma coisa. Porém, o Theodor Adorno e o Horkheim, são da escola de Frankfurt, né? Eles modificam um pouco isso. Ele diz que a cultura de massa é uma cultura, né, vinda do povo, da regionalização dos costumes, sem pretensão muito de ser comercializada. Ela produz mais um padrão cultural, realmente, de tradições, né? Mas quando essa cultura ela começa a ter uma finalidade estética e uma percepção comum voltada para o consumismo, tá certo? Então ela se torna uma indústria cultural. Então toda cultura ela pode ser transformada em indústria cultural. A cultura clássica, a cultura erudita, comercial, popular, qualquer uma. No momento que ela passa a ser voltada para o consumismo, ela pode se tornar uma indústria cultural, tá bom? É tanto que ele vem dizer que essa cultura, né, ela é estandardizada e reproduzida e comercializada segundo os interesses da indústria cultural. Como assim? Né? Ela também se torna um instrumento de dominação porque através da cultura o que é que se faz? Se reproduz uma certa cultura que se deseja que as massas, as classes populares, elas de certa forma comprem, né? E reproduzam, tá bom? E essa nova cultura que ela é reproduzida é uma cultura que não auxilia muito na percepção, na criticidade da vida social dessas pessoas, tá bom? Então, sendo assim, de acordo com Adorno e Horkheim, com os autores, tá certo? É praticamente impossível fugir dessa cultura, tá bom? Dessa nova cultura. Mas eles vêm propor o quê? Eles vêm propor alternativas de produção cultural que promovessem um mínimo de conscientização possível, tá certo? Ou seja, o que é que acontece? A gente vê muito, hoje em dia, quando a gente liga os meios de comunicação de massa, o que é os meios de comunicação de massa? É por onde, como rádio, televisão, redes sociais, né? É justamente por onde essa indústria cultural é propagada para as pessoas, tá certo? Você hoje liga um rádio, né? Então o que é que acontece? Ou uma televisão, se estiver tendo show, né? Você vê aquele mesmo tipo de show, aquela mesma música passando em todos os rádios, né? Então você termina, de certa forma, sendo obrigada a conhecer aquela cultura que muitas vezes não te agrada. Aí muitas vezes até uma que poderia te agradar você não conhece. Você se torna o quê? Você não conhece todas as culturas porque para você aquela cultura não é dada. Então, o que é que a gente vê muito hoje? Muito música de apologia à sexualidade, ao dinheiro, né? Essas questões mais, né, que a gente vem dizer de felicidades rápidas, né? E certas culturas críticas, como a gente for pensar no funk, a gente vê muito funk de apologia ao sexo nas rádios, né? Funk conscientes, como o do Rapa, do Pensador, isso vem sumindo dessas indústrias, né? Desses meios de comunicação de massa, porque a conscientização das pessoas, da sociedade, isso não é algo que seja de interesse da indústria cultural, tá bom? E aí a mídia, né, a televisão, ou a rádio, seja ela qual for, ela passa muito disso, né? Ela se utiliza da cultura também para produzir ideologia. Então, o que é que ela faz? Ela faz como essa chavezinha está dizendo aqui, ó. Ela dá uma ideia para você e faz com que você pense que a ideia seja sua. E aí você começa a reproduzir algo que ela está te propondo, né? Os jornais, né, da televisão, as redes jornalísticas, né, fazem muito isso, né, através dos comentários, né? Vou pegar o Jornal Nacional, o William Bonner, ou o Jornal do SBTA, que é o Sherazade, eles fazem muito isso, então sua opinião, né? Muitos até vêm sendo proibidos, né, de dar certas opiniões, tá certo? E vem se discutindo bastante em ideologia, principalmente dentro das escolas, né? Se fala de escola sem partido, né? Pensando, gente, que quando a gente não existe isso de questões de algo sem partido, até quando você não toma um partido, você também está tomando um partido, né? Nesse caso, a escola sem partido não deixa de ser uma escola ideológica, porque é uma escola que critica também as visões, as visões políticas de esquerda, né? O PT, o comunismo, né? O socialismo, tá certo? Tanto que todo mundo tem um partido dentro da escola, né?
Porém, o partido de direita não é criticado, somente o partido de esquerda. E lembrando que até quando a gente não toma um partido, a gente está tomando um partido político. Então, a política não é se eu sou petista ou se eu sou Bolsonaro, né? A política é minha atitude consciente, né? Minha forma de agir perante a sociedade. Isso é política, né? Até se eu não ajo perante a sociedade, eu também estou agindo de forma política, tá bom? Então, outra questão bastante discutida também é a questão da ideologia de gênero na escola, que também se perpassa de uma ideologia, né? Onde o pessoal vem discutir. Na verdade, eu nunca vi escola alguma ensinando, como o pessoal vem propor aí, né? Ensinando você, como o pessoal fala muito, né? Que o PT vem ensinando os meninos a serem homossexuais, as meninas a serem lésbicas, essas coisas. Eu nunca vi isso dentro da escola alguma, né? O que é que se propõe, né? Sobre a ideologia de gênero? Que você respeita as diferenças, né? O que é totalmente correto, né? A gente respeitar alguém que é diferente, que se vê diferente da gente, né? Porque a gente tem que respeitar a pessoa como humano, não a forma dela agir ou a forma de identidade de gênero que ela escolheu, né? Mas aí no momento que eu falo que eu sou contra, que eu não quero me meter, né? Eu também estou tomando um partido, estou tomando uma ideologia, né? A ideologia de chegar e dizer assim, ah não, menina é menino, menina é menina, né? Isso também é uma ideologia de gênero, né? Então tudo é ideologia. Tá certo? Então a gente não pode dizer que não seja. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que concordar ou discordar. Estou dizendo aqui que a gente tem que olhar o que traia por trás das discussões políticas trazidas pela mídia, tá bom? E aí, para a gente finalizar, eu trouxe duas questõezinhas de Enem sobre ideologia, né? Aqui a gente vê que tem as imagens, ó. Uma classe rica, né? Uma classe média e os populares, né? Todos assistindo o mesmo jornal e o jornalista. Povo brasileiro. E aqui, a questão, né? A filosofia e a sociologia são disciplinas que promovem uma reflexão crítica sobre os mais variados temas, particularmente o da ideologia. Partindo da análise crítica e utilizando o conceito de ideologia desenvolvido por Marx e outros pensadores, né? É correto afirmar que o cartoon revela, independentemente dos indivíduos, as classes sociais de todos pertencemos ao povo brasileiro, independente de classes sociais, dependendo ao mesmo povo brasileiro. A charge trata disso? Não. Lembrando que toda charge, né, ela se trata de uma linguagem crítica, né? Então, mostra que diante da televisão todos os brasileiros são iguais no mesmo momento. A gente vê que não. Sugere que há um crescimento quantitativo do telespectador passado do tempo? Não, aqui é no mesmo tempo, né, gente? É no mesmo tempo, então o erro estaria aqui. Mostra que o discurso do povo brasileiro é ideológico, falso e abola as divisões de desigualdades sociais? Sim, é como se o povo brasileiro falasse aqui fosse o mesmo povo. Mas, na verdade, o povo ele se modifica de acordo com as classes, né? Isso não é levado. Então, a questão seria a questão D, tá bom? E para a gente fechar a aula de hoje, né? Aí tem o capitalista, tome vocês, né? Façam o que acharem de melhor. E aqui está o Hitler, né, que é nazista, né, e o Mussolini, que é fascista. E o seguinte, a figura ilustra por meio da ironia, claro que é ironia porque é uma charge, né, parte da crítica da perspectiva sociológica baseada nas reflexões de Karl Marx. Faz o caráter ideológico de certas noções de Estado. Sobre a relação entre Estado e sociedade, segundo Marx, é correto afirmar. O que é que o Marx vem dizer, gente? Que o Estado, ele é o quê? Ele é representado por classes hegemônicas, dominantes, não é isso? E que tentam dominar o povo por ideologia, não é isso? Foi isso que a gente viu na aula de hoje. Então, a finalidade do Estado é exercício da justiça entre homens. O Marx fala isso? Não. O Estado é instrumento de dominação, sim. E representa prioritariamente os interesses hegemônicos das classes dominantes? Sim. Questão B. Vamos ver a C e a D para analisar. O Estado tem por finalidade assegurar a felicidade dos cidadãos e garantir, o Marx não diz isso, né? O Estado visa atender por meio de legislação a vontade geral do cidadão, garantindo a harmonia social? Não, né? Aqui é mais uma visão, vamos dizer, do Durkheim, né? Então, os regimes totalitários, certo, são condição essencial para que o Estado represente igualmente os interesses das diversas classes? Não, ele não representa igualmente, né? Ele dá fator, a gente já viu isso, tanto o fascismo como o nazismo, eles
garantia uma certa raça, né? E outra era desvalorizada, desclassificada. Então, questão B, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E até mais.